Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, assim, mais uma vez aqui nos encontramos para agradecermos. Agradecermos a Deus pela vida. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecermos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por sua bondade infinita em nos conceder constantemente oportunidades para a nossa educação, a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. A Jesus de Nazaré é preciso que agradeçamos por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus ensinamentos de amor, em suas biografias ou neste maravilhoso código pedagógico que temos à nossa disposição e que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do retorno do espírito à vida corporal. Mais especificamente, estamos estudando o capítulo de número 7 da parte 2ª ou livro 2º de O Livro dos Espíritos. E o assunto é acerca da união da alma ao corpo. E hoje refletiremos com base na questão de número 352, que trata acerca da nossa memória, o recobrar da memória. Se recobramos imediatamente as nossas faculdades, ou será que demora um pouco o recobrar dessas faculdades? Será que recobramos na totalidade as nossas faculdades quando reencarnamos? Então Kardec, preocupado acerca deste assunto, formulou o seguinte questionamento, conforme este item 352, que estudaremos neste momento. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Quando renascemos em um novo corpo físico, nós recobramos imediatamente a plenitude das nossas faculdades? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não. Elas, ou seja, as faculdades, se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Porque as nossas faculdades, quando nós ressurgimos aqui na vida física, em um novo corpo físico, este corpo físico, os seus órgãos, não estão preparados para isto. Então é por isto que os espíritos amigos responderam sabiamente que estas faculdades não são recobradas imediatamente, principalmente por causa
da necessidade do desenvolvimento dos órgãos frágeis de uma criança em desenvolvimento. Então é por isso que eles disseram que não, essas faculdades não são recobradas imediatamente. Elas vão se desenvolvendo gradualmente com os órgãos do novo corpo físico. É para ele, seja para o espírito, uma nova existência. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Então é para o espírito reencarnado uma nova existência e é necessário que ele aprenda a se servir do instrumento ainda frágil que ele tem à sua disposição. E ainda eles acrescentam, as ideias lhe tornam pouco a pouco como a uma criatura humana que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Em muitas situações, quando nos despertamos do sono do corpo físico e nos encontramos em uma posição diferente daquela que recordamos ter dormido, nós ficamos meio atrapalhados, nós ficamos confusos, até mesmo se acordarmos com a cabeça virada para os pés da cama, sem que tenhamos a ideia ou a percepção de que tenhamos feito este movimento durante o sono do corpo físico ou durante a noite. Se percebemos, se vimos realizando este movimento, invertendo a posição em nossa cama, tudo tranquilo. Mas se isso aconteceu de forma inconsciente, nós acordamos atrapalhados, até mesmo com a posição e disposição dos móveis do ambiente onde nós nos encontramos. Até mesmo a porta de saída do quarto, por exemplo. Então é por isto que os espíritos amigos aqui nos lembram que as ideias se tornam pouco a pouco como uma criatura humana que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Então assim, os espíritos amigos encerram a resposta deste questionamento formulado por Kardec acerca do recobrar a plenitude das faculdades em relação ao espírito reencarnado. Se isso acontece imediatamente após a reencarnação ou se demora um pouco. Conforme vimos, demora sim, porque o espírito irá necessitar de órgãos desenvolvidos para isto, coisa que a criança, ainda muito frágil e em desenvolvimento, não consegue oferecer, ou seja, os seus órgãos não conseguem oferecer, porque ainda esses instrumentos não estão preparados para isto. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 352 para ato seguinte, refletirmos um pouco mais acerca deste assunto, acerca desta questão, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 46, do volume número 7, da coletânea Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Conforme já lembramos diversas vezes, estamos realizando este estudo de forma combinada ou de forma associada. O Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, e Filosofia Espírita, organizado por João Nunes Maia, através do Espírito Miramês. Kardec
organizou o Livro dos Espíritos com mensagens recebidas através de diversos médiuns e de diversos espíritos, que na sua maioria não se identificaram, ou Kardec não colocou a identificação. Algumas questões ou algumas observações que encontramos em O Livro dos Espíritos traz o nome do espírito. Em muitas situações, o espírito São Luís. Mas aqui Miramês começa os seus comentários a esta questão 352, que tem como título este capítulo do Filosofia Espírita, do volume 7, o capítulo 46, Recobrando as Faculdades. Então, acerca deste assunto do recobrar as faculdades ao renascer, mais uma vez aqui no plano físico, Miramês escreveu da seguinte maneira, que o espírito não recobra suas faculdades imediatamente ao renascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio sobre seu corpo, bem como o seu corpo não oferece, através dos seus órgãos, não oferece as condições mínimas necessárias para isso, porque o seu instrumento de carne não lhe fornece meios para tal empreendimento. Compete, porém, diz Miramês na sequência, compete, porém, ao espírito esperar. É por isso que o espírito espera por vários e vários anos, ao passo que ele vai apertando um pouco mais os laços que o une ao novo corpo físico. Então o espírito precisa esperar, pois o crescimento do corpo, ele vai recobrando paulatinamente suas faculdades espirituais, mas nunca se apossa dos seus dons envolvido na carne, como se estivesse em espírito. Então ele recobra parcialmente. Via de regra, tudo nós temos que reaprender. Nós temos que reaprender a fala, nós temos que reaprender a nos movimentar, nós temos que reaprender a nos alimentar, nós temos que reaprender a nos higienizar, nós temos que reaprender tudo. Mas o que nós aprendemos em outras oportunidades não está perdido. Está guardado no nosso arquivo. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que este recobrar não é completo como se ele estivesse em espírito, porque ele tem a barreira do corpo físico, o véu do corpo físico, o véu colocado por Deus, o véu do esquecimento. A alma se encontra abafada pelo amontoado de células que, mesmo vivas e em certa plenitude de poderes energéticos, está muito aquém dos canais que o espírito precisa para se manifestar como espírito livre. No entanto, o espírito é capaz de realizar grandes coisas. Ele, o espírito, tem intuições do que deve fazer e ainda mais. Os benfeitores da eternidade o auxiliam constantemente de acordo com o seu mérito. Então nós, quando aqui nos encontramos neste corpo físico, nós temos as intuições acerca do que nós precisamos fazer. Nós recebemos as orientações dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, que estão constantemente com esta disposição em nos auxiliar na nossa jornada.
Então é por isto que aqui Miramês nos fala que estes amigos, eles nos auxiliam na condição de benfeitores. Os benfeitores da eternidade nos auxiliam constantemente, de acordo e em acordo com o mérito que tenhamos perante o plano maior, de acordo e em acordo com o tamanho da nossa missão aqui na Terra. Podemos observar, diz Miramês na sequência, podemos observar uma planta no seu crescimento. Antes era semente, depois vai tomando a forma de árvore, vindo as flores e os frutos. Assim também a alma, a semente divina, inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenômeno do crescimento e tomando com o tempo a forma definida do espírito imortal dentro da imortalidade de Deus. Então aqui Miramês faz esta belíssima comparação da semente de uma árvore com a semente divina que conhecemos com o nome de alma ou de espírito. A semente de uma árvore, a semente de um vegetal, de um arbusto, ela passa por aquele processo de germinação, nasce uma plantinha que vai se desenvolvendo após aparecerem as primeiras folhas, o seu caule vai crescendo, depois de algum tempo vem as flores, depois os frutos, e assim sucessivamente. A alma, conforme aqui diz Miramês, a alma nesta condição de semente divina, inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenômeno de crescimento e tomando com o tempo a forma definida do espírito imortal dentro da imortalidade de Deus. O espírito vai domando o corpo, qual o peão que doma um potro e faz dele um companheiro de trabalho. Então aqui Miramês também faz uma outra comparação muito importante acerca do espírito e o corpo, o trabalho do espírito com o corpo, assim como um peão, quando ele doma um animal, aqui ele fala de um potro, até que esse potro vire um companheiro de trabalho do peão. Então assim acontece com o espírito que vai domando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, até que o corpo físico se torne verdadeiramente um instrumento de trabalho para o espírito melhorar. Depois de domesticada a casa física, ela passa a ser mais dócil ao seu comando. Então aqui Miramês nos lembra que após o espírito conseguir domar ou domesticar o corpo físico, esta casa física ou este instrumento físico passa a ser dócil ao seu comando. E assim o espírito começa a crescer, despertando as suas qualidades nobres, que são os talentos falados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Miramês nos lembra acerca de todo o trabalho que temos na condição de seres imortais, na condição de sementes de Deus, que viemos à Terra não para sofrer, mas para aprender. Viemos à Terra e recebemos como presente este instrumento que é o corpo físico, que precisamos domá-lo
para que ele se torne dócil ao nosso comando, para que possamos manuseá-lo para a nossa melhoria, trabalhando para a nossa melhoria, despertando as qualidades nobres que temos adormecidas no fundo do nosso âmago, do fundo do nosso ser, que são os talentos falados por Jesus. Todos nós sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, os espíritos amigos, nos lembram constantemente acerca deste assunto, que é preciso que trabalhemos com afinco, mas sem pressa, porque a natureza não dá saltos. Não iremos sair desta condição na qual nós nos encontramos, porque a maioria de nós ainda estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então não precisamos imaginar de que nós iremos sair desta existência física reconhecendo as mazelas que ainda teimamos carregar conosco até o momento. Por mais que nos esforçarmos daqui para frente, não sairemos desta existência em um salto só, na condição de anjos, porque a natureza não dá saltos. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra mais uma vez que todos nós sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. É nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência, de modo a compreendermos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertando as lembranças, mesmo em forma embaçada, daquilo que ela é e as promessas feitas no mundo espiritual. Então, pouco a pouco, através do nosso esforço constante, o nosso esforço permanente, conforme aqui Miramês nos lembra, nós iremos compreendendo e de forma gradativa, nós iremos nos despertando ou despertando as lembranças, mesmo em forma embaçada, daquilo que nós fizemos no mundo espiritual na forma de promessas, na forma de compromissos. E ainda Miramês diz que aquilo que assinamos ao descer para a terra vem ao nosso encontro pelos canais da intuição, de modo que a cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. Então aqui Miramês nos fala simbolicamente como se nós tivéssemos assinado um contrato no mundo espiritual com as cláusulas na condição de compromissos a cumprirmos aqui no plano espiritual, mas só que nós nos esquecemos quando ingressamos aqui neste plano físico, nos ligamos a um novo instrumento, nós nos esquecemos destes compromissos, mas o plano espiritual usa os meios que eles têm à disposição para que através das intuições ou dos processos intuitivos nós nos lembremos pouco a pouco, de forma gradual, mas permanente, destes compromissos assumidos no plano espiritual. Então, assim, Miramês acrescenta que a encarnação é uma vestimenta grosseira de matéria. Embora divina na sua expressão, ela é rude ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude. Então aqui Miramês nos lembra que este instrumento que temos
à nossa disposição, este corpo físico é muito rude, é muito grosseiro em se comparando com o espírito, mesmo o pouquinho que o mundo espiritual já conhece acerca do espírito. Ele diz: embora divina na sua expressão, ou seja, a matéria, ela é rude ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude. Porém, ele desenvolve suas qualidades mediante os obstáculos que vai encontrando para tornar-se um sol em manifestação do sol maior. Já falamos muitas vezes, diz Miramês, e tornamos a dizer: para nos libertar, devemos começar pelo esforço de cada dia, e mãos invisíveis não faltarão na operação subida. Então aqui, Miramês nos lembra mais uma vez acerca da necessidade do nosso esforço próprio, que o plano espiritual não cessa em nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É por isso que ele repete, já falamos muitas vezes e tornamos a dizer, para que nos libertemos das trevas da ignorância, devemos começar pelo esforço próprio de cada dia, porque assim, se nós fizermos a nossa parte, mãos invisíveis, ou seja, do plano espiritual, não faltarão nesta operação que se chama subida ou crescimento. Porque todos temos, encarnados e desencarnados, um calvário a subir e uma cruz para ser carregada. E isso deve ser motivo de glória para todas as criaturas de Deus. Então todos nós que aqui nos encontramos no orbe terrestre, em se falando apenas do orbe terrestre, mas isso se estende para todo o universo, todas as criaturas de Deus, todas têm o seu calvário ou a sua cruz para ser carregada, para ser transportada. E isso deve ser motivo de glória, não motivo de reclamação, mas motivo de glória para todos nós, motivação para o nosso crescimento. E ainda ele diz que o espírito encarnado está em uma existência nova. O espírito encarnado está em uma existência nova, em se falando de plano físico, com novas tarefas a desempenhar para o seu próprio bem e da humanidade. Então é por isso que sempre lembramos e relembramos que nós aqui nos encontramos na Terra realizando esta nova trajetória no plano físico e que não podemos encarar esta nova trajetória ou esta nova reencarnação na condição de castigo ou pelo prisma do castigo. Porque Deus não castiga. Deus é amor. Deus nos oferta oportunidades para o nosso crescimento. A doutrina dos espíritos, sendo o cristianismo original, nos possibilita a paz interna, mas mostra-nos as vias internas para alcançarmos a tranquilidade imperturbável. Então o Espiritismo nos oferece as ferramentas que nós necessitamos para alcançarmos esta tranquilidade sem perturbação. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: o espírito somente desabrocha as faculdades na sua plenitude quando se tornar espírito superior. E, para tanto, existe uma jornada a avançar, de modo que o Cristo desperte em nós motivo de luz para os corações
em festa. Então, o despertar plenamente das nossas faculdades ou das faculdades do espírito somente acontecerá quando alcançarmos a condição de espíritos superiores. Na nossa condição, esse despertar das nossas qualificações ou do nosso conhecimento, da nossa bagagem, esse despertar será sempre na forma parcial, ou seja, as faculdades espirituais, quando aqui no corpo físico, ficarão para a maioria de nós que ainda não alcançamos esta condição de superioridade, essas faculdades ficarão sempre nesta condição não absoluta, mas na condição relativa do mais relativo. Então é por isso que aqui Miramês diz que esse desabrochar das faculdades na sua plenitude só irá acontecer quando nós alcançarmos a condição de espíritos superiores e, para tanto, existe uma jornada a avançar, de modo que o Cristo desperte em nós motivo de luz para os corações em festa. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos não ficar apenas nas reflexões, mas que possamos verdadeiramente trabalhar pela e para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso despertar espiritual. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.